Oi, 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 pessoal, muito bom dia. Estamos aqui dando seguimento à nossa série Como Constituir a Nossa Holding, tá? Hoje aqui em home office, um pouco mais tranquila. Em complemento ao vídeo anterior, que nós falamos sobre o terceiro passo, que seria a doação das cotas para os herdeiros, né? Eu mencionei que a gente faria isso através de uma alteração de contrato social, onde a gente doaria todas as cotas dos pais para os filhos, e que essa doação seria feita com reserva de usufruto, né? Então, em complemento a esse vídeo, eu queria falar para vocês como que vai funcionar a tributação disso. Bom, a gente sabe que tanto em doações quanto em transmissão de patrimônio decorrentes do evento morte, a gente paga o ITCMD, né? Que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes ou Doações, tá? Aqui no estado de São Paulo, esse tributo, ele tem uma alíquota fixa, que é de 4%. Existem alguns casos de isenção, mas a alíquota não tem variante, né? A gente já tem essa diferença em estados, por exemplo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Goiás, já tem alíquotas superiores que chegam até 8%, escalonando, começando a partir de 2% e vai até 8%. Existe um projeto aqui em São Paulo para que isso aconteça, é o projeto de lei 250 de 2020, que ainda está tramitando, a gente não sabe se vai ou se não vai passar e quando isso vai acontecer, mas esse projeto está desde abril do ano passado aí na Assembleia lá esperando para ver se vai ou não aprovar, tá? Mas então, voltando ao assunto, vamos fazer a doação das cotas com reserva de usufruto e vamos ter que pagar o ITCMD. E aí você vai me perguntar, mas qual que é a vantagem de eu fazer essa holding e ter que pagar o ITCMD se eu também teria que pagar o ITCMD quando eu fosse fazer um inventário? A vantagem é uma diferença em relação ao valor que você vai colocar, você vai declarar o patrimônio. Se a gente fosse fazer um inventário aqui em São Paulo, a gente teria que utilizar ou o valor de mercado ou o valor venal de referência. Normalmente é o valor venal de referência, tá? Que é um valor mais perto do valor de mercado, mas não chega a ser um valor que você venderia os teus imóveis. Já quando a gente faz a holding, a gente coloca esse patrimônio dentro da empresa pelo valor que está declarado no imposto de renda da pessoa física. E esse valor, ele costuma ser o valor originário, o valor pelo qual você adquiriu aquele patrimônio. Por quê? A gente só pode alterar o valor nas nossas declarações de imposto de renda se a gente faz benfeitorias, se a gente faz reformas no imóvel. A gente não pode ir aumentando ano a ano esse valor. Embora o valor, né, mercadologicamente falando, o valor seja elevado, vai tendo valorização, mas no teu imposto de renda, se você não fizer melhorias ou benfeitorias, você não tem como elevar esse valor. Então ele vai ser consideravelmente menor. Eu tenho um exemplo aqui para passar para vocês, que é o seguinte, para vocês terem uma ideia, tá? A gente está estruturando uma holding para um cliente que tem aproximadamente 6 milhões de reais de patrimônio, tá? Valor de mercado. Esse mesmo patrimônio está na declaração de imposto de renda dele por 1.800.000 reais. Então, para vocês verem a diferença de base de cálculo. Aplicando a alíquota de 4%, o que a gente consegue ver? Se ele fosse fazer um inventário hoje, ele pagaria 4% sobre 6 milhões de reais, que daria aproximadamente 247 mil aí no valor que a gente tinha colocado, tá? Mas se ele fosse fazer a holding, quer dizer, ele está, né, estruturando isso com a gente, então na holding ele vai pagar 4% sobre 1.800.000 reais, que vai dar 72 mil reais. Então a gente está falando de uma diferença, uma economia de quase 70%. Em vez dele pagar 240 mil, ele vai pagar 70, né? Além do que, quando a gente faz a holding, existe a possibilidade de você escalonar a doação das cotas. Você não precisa fazer essa doação totalmente na primeira etapa. Você pode fazer isso. Mas se você quiser, dependendo do volume, da idade dos patriarcas, se eles já não tiverem uma idade muito avançada, você pode fazer doações anuais para ficar dentro do limite de isenção. Aqui em São Paulo esse limite é de 70 mil reais. Então, se você doar até 70 mil reais,
você tem isenção, você não paga o ITCMD. Então, existe uma série de estratégias que a gente pode utilizar para fazer esse planejamento de forma organizada e de forma que tenha o menor custo para o cliente, tá? Então, eu achei melhor conversar com vocês sobre isso antes de entrar propriamente nas cláusulas protetivas que eu falaria hoje. Então, vou deixar essa parte para o próximo vídeo. Nós vamos começar a falar sobre as 4 principais cláusulas protetivas que nós colocamos para que o patriarca, o dono do patrimônio, quando faça essa doação, ele não seja prejudicado na administração e não perca o controle daquilo que ele está colocando dentro da empresa, embora ele não vai ter nenhuma cota. E mais um complemento que eu acho interessante fazer. Essa doação com reserva de usufruto, ela vai funcionar como um sistema de gatilho. Como assim? A gente vai doar as cotas e os filhos, eles só vão ter a administração quando os pais morrerem, tá? Então, se um dos pais morrer primeiro, vai passar a administração para o outro. E só quando esse outro morrer é que vai passar a administração para os filhos, tá? Então, é um sistema de total segurança para os patriarcas, para que eles não se sintam ameaçados ou desprotegidos ou despatrimoniados, tá? Então, gente, espero que vocês estejam gostando. Compartilhem com os seus amigos para que a gente possa divulgar essa informação, porque informação é poder, né? Então, quanto mais pessoas souberem dessa forma de planejamento sucessório, dessa forma de deixar organizada a vida, melhor para todo mundo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.